Queres jejuar nesta quaresma? Abstém-se de julgar os outros e descobre Jesus Cristo neles. Jejua de palavras críticas, mordazes e enche-te de frases que purificam. Jejua de descontentamentos e enche-te de gratidão. Jejua de irritação, ódio, cólera e enche-te de mansidão e paciência. Jejua de pessimismos e enche-te de otimismo e esperança. Jejua de preocupações e enche-te de confiança em Deus. Jejua de lamentações e lamúrias e enche-te de coisas simples da vida. Jejua de pressões e enche-te de orações. Jejua de tristeza e amargura e enche-te de alegria no coração. Jejua de egoísmos e enche-te de compaixão pelos outros. Jejua de rancores e enche-te de atitudes de reconciliação. Jejua de palavras e enche-te de silêncio para escutar os outros. Jejua de pensamentos de fraquezas e enche-te de promessas que inspiram. Jejua de tudo o que te separa de Jesus e enche-te do que te aproxima dele. Às vezes a gente fica esperando, né, pensando, oh meu Deus, qual é o sacrifício que eu vou fazer nesta quaresma? Algumas pessoas dizem, eu não vou tomar cerveja a quaresma inteira. Quem dera se esse sacrifício durasse o resto da vida, não é verdade? Não vejo nada contra a cerveja. Acho que existem pessoas que verdadeiramente sabem beber uma cervejinha de vez em quando com os amigos, sem que isso se transforme num problema. Mas a minha experiência me mostra que às vezes essa cervejinha socializada, ela se transforma num problema sério para aquela pessoa que faz isso. O alcoolismo começa assim, né, minha gente? Então, quem sabe um sacrifício vai ser maravilhoso, um sacrifício que verdadeiramente vai fazer bem a todo mundo, que a gente não pode pensar de maneira egoística o que a gente escolhe para fazer na quaresma. Vou ficar sem comer chocolate. Tá bom, você está fazendo um sacrifício que tem valor diante de Deus. Agora, se você escolhe fazer alguma coisa que vai repercutir diretamente nas pessoas que estão em você, pode ter certeza que isso tem uma validade ainda maior. Sabe por quê? Porque isso melhora o seu relacionamento com as pessoas. Então eu vou fazer o sacrifício de nesta quaresma não falar mal dos outros. Vou fazer um esforço sobre-humano de não permitir que aconteçam fofocas ao meu redor. Pronto. Você está verdadeiramente tendo um gesto que não é apenas uma restrição, como vou deixar de comer chocolate, mas você está transformando o seu coração num espaço melhor e dando aos outros também uma oportunidade de ter um mundo melhor. É uma atitude que tem desdobramentos, não é? Se eu deixo de comer o chocolate e vivo essa restrição, qual que é o benefício que eu posso ter? Qual é a grande força deste sacrifício diante de Deus? Eu educar a minha vontade, eu começar a ser capaz de dizer não às coisas. Mas nem sempre tem um desdobramento social, né? O meu gesto de não comer chocolate nem sempre vai melhorar o meu jeito de ser com aquelas pessoas. Agora existem coisas, como está aqui, né, elencado de maneira tão bonita, né, que se a gente faz, vai ter repercussão nos outros. Por exemplo, eu vou jejuar de palavras críticas e vou me encher de palavras que purificam. Então eu vou transformar, com certeza, quando eu deixo de ter essa crítica o tempo todo mordaz, né, muitas vezes destrutiva, e começo a encher o meu coração de palavras que inspiram, as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, vão ser beneficiadas com o meu comportamento. Se eu começo a jejuar de irritação, de ódio, de cólera, e me encher de mansidão e paciência, meu Deus do céu, como isso vai ser bom para as pessoas que convivem comigo. Ou então imagina, aquela pessoa irritadinha com quem você trabalha, se ela fizesse o jejum de não ficar irritada, de guardar um pouquinho a irritação dela, você não agradeceria? Tenho certeza que sim. Porque não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que odeia o tempo todo, né? Que está sempre pronta para destruir o mundo, né? Que está sempre pronta para jogar uma bomba no lugar que trabalha, né? Que está sempre irritada. Tem gente que parece que está ligado no 220, né? Brava, né? Lá no Nordeste eles têm uma expressão interessante, como é que é? Parece um siri na lata.
Prende um sirizinho dentro da lata para você ver a agonia que ele fica. O tanto que ele fica louco para sair ali de dentro. Às vezes existem pessoas que são assim também. Fica igual um siri na lata, irritado e bravo. E essa irritação acaba fazendo parte daquela pessoa. Todo mundo já olha para ela sabendo que ela é irritada, que ela é sempre mal-humorada. Pelo amor de Deus, faz um jejum disso. Começa a se comprometer diante de Deus. Eu não quero mais ter essa cara emburrada. Vou permitir que Deus transforme a minha cara. Vou permitir que Deus transforme o meu humor. Vou lá fazer os meus sacrifícios práticos de quaresma, as minhas orações, mas vou unir a estes sacrifícios um compromisso de viver melhor, de ser um ser humano melhor. É igual às vezes a gente tem a pessoa que faz sacrifício, ela não come, ela está jejuando, mas porque está jejuando ela fica no mau humor danado. Ela trata mal as pessoas que estão por perto, ela trata mal as pessoas que conversam, as pessoas que não sabem o mesmo tanto que elas sabem. E aí fica difícil, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos perder a oportunidade de fazer uma ponte entre a restrição e o crescimento que essa restrição pode me trazer. A restrição por ela mesma, tudo bem, fiquei 40 dias sem comer chocolate. Mas o que isso afetou no meu comportamento? Eu tenho que fazer uma ponte entre a restrição e o desdobramento dela, a consequência. Fiquei sem comer chocolate, mas alguma coisa tem que ter acontecido comigo, lá dentro do meu coração. Jesus mesmo falou no Evangelho num domingo aí que eu não me lembro qual foi. Ele justamente nos alertava as pessoas daquele tempo, e serve para nós hoje, que nós não podemos praticar a religião das aparências. Nós não podemos fazer jejum para que os outros olhem para nós e digam, nossa, como eles são religiosos. Não. A religião que verdadeiramente transforma, e foi isso que Jesus ensinou, e foi por isso que ele morreu, é uma das principais causas da morte de Jesus, foi justamente nos ensinar os passos da religião interior. Vou dizer para vocês, olha, eu como padre, eu sinto isso na minha pele, sinto isso com as pessoas que trabalham comigo. A religião por obrigação, ela não transforma a gente. Fazer porque tem que fazer porque chegou a hora. Nem sempre nós conseguimos fazer. Não estou dizendo que a obrigação não é importante. É importante sim, faz parte do nosso processo de maturidade. Saber que nós temos obrigações a cumprir. Mas se a gente não faz uma ponte da obrigação com o crescimento que essa obrigação traz para a nossa vida, nós vamos começar a repetir ritos e gestos inférteis. Nós precisamos descobrir que há sempre alguma coisa que precisa nos fazer crescer. Há sempre um detalhe na restrição que precisa ser observado para que o todo da minha vida seja transformado por aquele detalhe. É um poder interessante isso, né? Você sentir que há um detalhe que vai transformando o todo da vida. É por isso que a quaresma é um tempo forte de jejum, abstinência e oração. Mas não significa que ao longo do ano isso não faça parte da vida cristã. Toda a vida cristã é feita de sacrifício. Aí você vai, nossa, mas que visão dolorista de religião, hein, padre? É porque, na verdade, a psicologia já nos ensinou isso. A vida nos ensina isso o tempo todo. Nenhum ser humano pode ser grande, nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande se ele não passa pelos sacrifícios diariamente. Se ele não vive as restrições de cada dia. E a gente seria uma ilusão da nossa parte pensar que nós vamos conseguir grandes coisas na vida se a gente não sacrifica para alcançar. Você acha que viver fidelidade, casamento que durou 50 anos, 60 anos, como a gente viu no passado, você acha que as pessoas conseguiam isso de qualquer jeito? Não. Só que tinha um detalhe, a capacidade de resignar-se do ser humano de 20 anos atrás, parecia ser muito maior do que a nossa de hoje. A nossa geração, as nossas gerações agora, eu sou mais velho até, né?
as gerações agora, do presente e do futuro, elas não são muito propensas a sacrifícios. Quando você fala de restrição, ixi, meu Deus, por que cresce tanto hoje a mística dessas religiões que não estão comprometidas com nada? Eu acredito que Deus é uma energia, uma força superior, religião é bobagem. Ter religião é coisa do passado, não é necessário, eu não estou preso a nenhuma fé. Isso é um discurso bonito que muitas vezes esconde preguiçoso. É um escudo que protege gente preguiçosa. Porque esse Deus, que é energia, né, que todo mundo fala, que muita gente fala hoje, que não compromete com nada, que não compromete com ninguém, isso é coisa de gente preguiçosa. E olha, e se tem uma coisa que nós podemos afirmar, sem medo de errar, o cristianismo não é uma proposta para gente preguiçosa. O cristianismo não é uma proposta para gente molenga. É exigente. É exigente e vai pedir de nós o tempo todo uma resposta. Sabe por quê? Configurar a nossa vida à vida de Jesus dá trabalho. Aquela frase de Pilatos, eis o homem, quando Pilatos apresenta Jesus para ser crucificado, né? Para ser condenado, para passar por todo aquele suplício. Eis o homem, ali existe uma verdade antropológica, que nós fazemos a leitura agora, né? A teologia faz uma leitura desta frase de Pilatos. Então em Jesus nós temos o modelo de humanidade. E quando a igreja nos propõe a conversão, e a quaresma é um tempo forte de conversão, a igreja está nos propondo isso. Olhem para Jesus, sejam como Ele. É o único caminho seguro de salvação. Olhar para Jesus, descobrir que Ele é o referencial daquilo que nós precisamos ser. A igreja é um caminho para nos ensinar isso, para nos levar isso. A igreja é o sinal desta salvação. É por isso que nós não podemos acreditar numa fé que não nos comprometa com realidades concretas. Acreditar num Deus que não mexe no meu jeito de ser, acreditar num Deus que está só dentro do livro, que é um poema bonito, né? Outro dia eu ouvi o Dunga dizer, e ele tem razão, nós não podemos transformar a profecia em discurso banal. Nós não podemos esquecer a profecia. A poesia é bonita, mas a poesia tem que ser profética. Ela tem que ser lugar da verdade. Ela tem que ser lugar que mexe com o nosso coração. Quando eu escuto uma coisa bonita, aquilo me emociona. Mas esta emoção tem que mobilizar uma ação. É assim que a gente vai se configurando ao Cristo. O que é o sacramento? O sacramento é uma oportunidade que a igreja nos oferece de apressar esta configuração. Quando eu confesso os meus pecados e recebo do Padre a absolvição, em nome do Cristo, eu apresso a minha chegada. Eu apresso a minha aproximação de Jesus. Minha gente, é a mesma coisa. Eu gosto do meu pai. Admiro o meu pai. Você admira o seu pai. Você gosta do seu pai. Você começa a querer ser como ele. Você presta atenção no jeito como seu pai age. E existem situações que apressam o seu jeito de ser como seu pai é. Você vai descobrindo. Seu pai é engenheiro, você descobre que tem um curso. Você faz uma engenharia, você começa a ser mais como ele é. Seu pai era, digamos, um homem presidente de tal clube. Você quer ser também presidente, para ser como ele. É engraçado isso. A identificação é um processo humano que não tem outro desejo senão apressar o nosso jeito de ser, para a gente ser mais ou menos igual ao outro. Vai lá no exemplo mais baixo que pode ter, né? Você gosta daquela atriz, acha aquela atriz fantástica. Aí um dia você se pega cortando o cabelo igual ela. Você se pega prestando atenção como é a roupa daquela atriz. Aí você começa a se vestir parecido. Isso é identificação. A vida humana ela está o tempo todo ligada ao processo das identificações. Eu me identifico com aquele escritor e de repente começo a escrever dentro de um mesmo estilo. Você não faz igual ele.
mas você começa a ter estilo. Por isso que quando você vai analisar um autor, você vai descobrir quais são as influências que ele recebeu para produzir aquela literatura, para chegar àquele resultado de texto. A vida cristã é a mesma coisa. Quando alguém olhar para a nossa vida, as pessoas precisam descobrir alguma coisa de Jesus ali. Porque senão significa que nós ainda não chegamos nem perto dele. É um processo para a vida inteira, não fica desanimado não, viu? Mas é preciso descobrir algumas coisas que apressem esse jeito de ser. Eu preciso apressar todos os dias o meu jeito de ser, para ser parecido com Jesus. Eu não tenho outro referencial. Por mais que eu admire as pessoas, por mais que eu admire os humanos que estão do meu lado, eu quero correr atrás de Jesus, eu quero ter o olhar dele, eu quero ter a simplicidade dele, eu quero ter a capacidade que ele tinha de amar. Eu sou cheio de defeitos. E toda vez que eu olho para os meus defeitos, eu sempre olho para esses defeitos, tendo como referencial a pessoa de Jesus, porque ele não me desanima deles. Jesus me faz olhar para esses defeitos a partir de um olhar terapêutico, de correção. Então, padre, se você ainda não consegue ser como eu sou aí, com seu coração, porque você ainda guarda muito rancor, fica atento, para na hora que alguém lhe magoar, não demorar dentro de você tanto tempo essa mágoa. Mas ainda tem que ser, põe o seu personagem na parede. E agora, José? Quando Drummond faz isso, se você tiver a oportunidade de ler o poema, você vai ver que ele coloca o personagem em situações que foram desfeitas. Ele desfaz a situação, isto é, antes existia uma festa, agora a festa acabou. Antes os amigos estavam presentes, mas agora o amigo foi embora. Então veja bem, é uma desconstrução. O poeta Drummond de Andrade desconstrói o contexto modificados pelo processo da desconstrução. Mas aí você poderia me dizer assim, padre, mas o senhor está muito pessimista. Aí eu já lhe apresento o avesso da desconstrução. A vida desconstrói o tempo todo, nós não temos como fugir disso. Só que no avesso dessa desconstrução, porque o processo biológico é assim, nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos ficando em espaços diferentes, o meu filho cresce, ele vai precisar casar, ele vai precisar assumir um outro espaço que vai ser dele. É desconstruir, o lar não será mais o mesmo. Morre uma pessoa, você sentiu que desconstruiu, aquele espaço já não é mais ocupado na mesa. Você conhece aquela música? Tá faltando um lugar na mesa? É bonita, uma música antiga, né? Eu não sei cantar, mas a música fala justamente disso. Não, como é que é, gente? Eu me lembro. Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele vai doer em mim. Naquela mesa está faltando ele. Isso mesmo. Olha que bonito. É bonito e triste, né? Mas você percebe que a vida vai desconstruindo aos poucos. Mas no avesso dessa desconstrução, minha gente, está a necessidade de reconstruir. O ser humano será mais feliz, mais realizado, à medida em que ele reagir ao processo da desconstrução construindo. Ele não se acomoda nos destroços da desconstrução, mas ele reinventa um novo fato a partir do que foi desconstruído. É uma questão de sabedoria. É uma questão de sabedoria que vai nos exigir o tempo todo. Tudo bem, o nosso espaço foi desconstruído. Algumas pessoas foram embora, alguns amigos nos abandonaram, o marido não está mais dentro de casa, resolveu partir, nos deixou, o nosso pai morreu. As desconstruções são inúmeras. Aquele amigo que você achou que era íntimo, que era próximo, não é mais, desconstruiu, modificou. Mas eis que você tem diante de você uma desconstrução que pode ser a base para uma nova construção. E aí vai depender da resposta que você vai dar.
Por isso, Cecília, que você precisa ficar muito atenta para que a sua desconstrução familiar, que foi o afastamento dos seus filhos do lar, eles agora vêm menos, eles não estão todo dia com você, que essa desconstrução não seja causa de ruína, inclusive para o seu casamento. É a hora de você responder à vida de um jeito diferente, minha filha. Quem sabe agora você tenha tempo de cuidar de coisas que antes você não tinha. Investir um pouco mais em você, investir um pouco mais no seu relacionamento com seu marido. Quem sabe seja a época de vocês aproveitarem um pouco, conhecer o que antes vocês não podiam conhecer. Ah, padre, mas não tem muito dinheiro para isso. Tudo bem, mas descubram naquilo que é possível uma maneira de construir o casamento de vocês e a maternidade, a paternidade de vocês hoje de um jeito novo. Dar essa resposta à vida de maneira qualificada. Porque a desconstrução vai ser inevitável, minha gente. Todo mundo vive o processo da desconstrução. Os fatos que vão sendo modificados e que de repente, olha, eu não sou mais o jovenzinho que eu era de 20 anos atrás. Mas eu estou satisfeito. Sabe por quê? Porque eu descubro nessa desconstrução uma maturidade que eu não tinha 20 anos atrás. Uma sensibilidade maior, quem sabe, para lidar comigo mesmo, para lidar com quem está do meu lado. Quando a gente toma consciência que a resposta que nós damos à vida precisa evoluir com o tempo, não há velhice que possa nos estragar o sabor da vida. Não há nenhuma desconstrução que possa ser definitiva, por mais dolorosa que ela seja. Eu vejo o tempo todo, a gente acompanha de perto muitas histórias assim. Famílias que se desconstruíram por causa das situações e que reencontraram uma maneira de fazer o espaço ficar diferente, quem sabe, no primeiro momento causando um sofrimento, mas depois também voltando a provocar alegrias. Quem disse que nós estamos condenados a ficar infelizes só porque um fato desagradável nos aconteceu ou só porque uma ruptura precisou nascer? E aqui, nesse caso, Cecília, você ainda tem o alento de saber que os filhos estão no lugar certo. Eu acho que a maior satisfação, o maior motivo que um pai e uma mãe precisam ter para poderem, para reagir nesse momento da desconstrução, é justamente saber que os filhos estão felizes. De que adianta mantê-los grudados em vocês se vocês não representam o que eles precisam do mundo? Vocês representam uma parte, serão sempre essa segurança que darão a eles essa possibilidade de enfrentarem o mundo, de voltarem de vez em quando para reabastecerem as suas esperanças, os afetos, mas agora eles estão aí necessitados de enfrentarem todas as dificuldades e possibilidades que o mundo vai lhes dar. E aí é o momento da sua luta pessoal. Responda à existência agora de um jeito novo. E agora eu falo com você que também tem aí as suas desconstruções. O que você está fazendo com elas? De repente a vida mudou, não era mais como no passado. Causa um certo medo, é natural que no momento da desconstrução a gente fique medroso, porque a realidade antiga nos causava segurança, e de repente não causa mais. Eu estou inseguro, desconstruiu. O conhecimento não é assim? Uma espécie de desconstrução. Você tinha uma ideia formada sobre um assunto e de repente alguém troca uma ideia com você e você descobre fatos novos que você não sabia. Aí você quebra aquele antigo conhecimento e renova. E aquilo que chegou de novo não é nada mais, nada menos do que um processo de desconstrução. Desabou o conhecimento antigo, fez um novo nascer. E depois o processo não termina. É por isso que nós nunca estamos prontos. Porque enquanto nós formos vivos, nós seremos desconstruídos e reconstruídos. O processo é dinâmico, é circular. O tempo todo a vida está girando em torno de nós, a nossa existência está acontecendo, nós estamos respirando, nós estamos amando, nós estamos sonhando. O sonho, por exemplo,
A capacidade de sonhar, de querer algo maior, de lutar, é processo de desconstrução, minha gente. Porque quem verdadeiramente sonha, não fica fixado, mas vai além, caminha na direção dos sonhos que tem. O bom sonho é aquele que nos motiva os passos. Eu quero chegar lá, e sei que para chegar lá eu preciso andar 1000 quilômetros. Eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, 1000 quilômetros não vão acontecer. Eu não vou fazer essa travessia. Eu não vou conseguir superar. Mas agora, à medida em que eu dou este passo, que eu respondo à vida com essa determinação, já que eu quero andar 1000 quilômetros, eu preciso dar um passo. Aí o que você faz? Desconstrói, porque 1000 quilômetros já não existem mais, porque você já deu um passo na direção deles. Então, Cecília, tenha muita paciência com o seu processo de desconstrução, mas também tenha uma sensibilidade de que você não pode ficar parada, tem que avançar. Não fique lamentando a partida dos filhos. Vá fazer alguma coisa, vá ocupar sua cabeça. A melhor maneira de viver bem é tendo a mente sempre ocupada de coisas boas. Porque aí não há desânimo que vá ter oportunidade de tomar conta de nós. Não há desânimo que possa ser maior que nossas esperanças. Não é verdade? E aí, se você percebe que a desconstrução está te assustando, comece a olhar já para as ruínas daquilo que foi desconstruído e comece a trabalhar para a sua reconstrução. É assim que a gente se supera, viu? Não tenha medo, não. Dá certo. Dá certo com todo mundo. Por que não vai dar certo com você? Olhe para aquilo que deu errado, olhe para aquilo que está desconstruído e lance-se nessa luta. Coloque-se nessa disposição de ir adiante, de vencer, de alcançar. Porque esse é o grande objetivo da vida. Que ela nunca seja um motivo para nos desanimar, mas ao contrário, para nos fazer ir além. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu e o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber dizer: eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar: só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo o diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala: ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino: você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa.
usar da autoridade dos mundos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. Que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado, e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Tá bom. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar o que amamos. Aqui só vamos deixar o que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado, nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante, não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo já. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro.
prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É a vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer: a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo.
viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil, eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida do mundo? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo. E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidade. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento, aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora. Porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida. De nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie.
sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né, a gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil.
Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso.
Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, a maneira como nós interpretamos essa revelação passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus, um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, né? Muito severo. E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus,
foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, né, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos. Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente, quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus, a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta esse Deus terno, esse Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados. Mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade. Eu sou filho do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim. Meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você estava fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros. Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar, Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros, porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa, eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim. Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui, Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstrava
que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado. Mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo. Retirar. Não permitir que o ruim prevaleça. Não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando. O Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala, mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina, Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco. Nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil não, mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar este amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui. Padre Fábio, sofro muito, a minha dor está conseguindo me desanimar. Sobretudo porque minha vida está uma grande escuridão, em todos os sentidos. A minha vida financeira, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Nada tem dado certo. Eu tenho tentado andar, mas há mais de 2 anos que isso se repete e repete. E eu já não tenho mais forças, eu me sinto triste, inferior. Não consigo evitar. Preciso de uma palavra de luz, preciso de direção. Minha filha, eu achei interessante porque você citou alguns aspectos da vida, né? Financeiro, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Já viu essas salas em que a gente tem vários interruptores? Porque são muitas as luzes que estão ali. Sobretudo quando você tem um ambiente grande, né? Você tem vários focos de iluminação. E você tem razão quando você diz que, principalmente o sentimental. Que na verdade, quando nós estamos vivendo um apagão sentimental, a gente não consegue acender as outras realidades. Por quê? Por mais que um ser humano seja racional, por mais que ele tenha essa busca
né? De viver um processo racional, de ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, a razão prevalecendo muitas vezes, né? O sentimento ele é muito forte. O impulso do sentimento sobre a vida humana é muito forte. É claro que existem pessoas mais duras. Mesmo assim eu duvido muito, né? Porque em última instância eu acredito que o impulso que nós temos mais determinante nas nossas escolhas é o nosso sentimento. A gama de todas as nossas emoções, né? E se este interruptor não está funcionando, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para as outras realidades. Pode observar. Nós podemos ter um bom emprego, ter uma boa situação familiar, podemos ter uma boa estrutura financeira, mas se os nossos afetos estão desordenados, se a gente está vivendo um processo de traição, de abandono, de solidão, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de perceber as outras realidades da nossa vida. A gente acaba prejudicando também a relação de trabalho. Outro dia a gente estava até conversando isso, eu com um amigo meu, estava falando para ele, olha, cuidado para que os seus afetos, a sua vida sentimental, amorosa, afetiva, não venha prejudicar o restante da sua vida, porque quando você começa a eleger a sua vida sentimental como mais importante de tudo, você começa sendo ingrato com o seu processo nas outras instâncias. Então, o grande risco, quando nós damos a atenção demais àquele interruptor dos afetos, é que a gente pode perder a referência do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, no que diz respeito às outras realidades. Volto a dizer, é bem provável que os nossos afetos, os nossos sentimentos, queiram prevalecer sobre tudo. E que essa vida sentimental, afetiva, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento homem e mulher, quando o seu casamento não está bem, o seu namoro não está bem, ou você está apaixonado, foi rejeitado, quando isso dá errado, cuidado para que você não jogue todo mundo fora, né? Todas as outras estruturas da sua vida. Então, onde é que está a sabedoria? A gente precisa descobrir. Então, digamos que a minha vida afetiva não está muito bem. Não estou muito equilibrado, não estou me relacionando bem com as pessoas, com aquela pessoa de maneira especial, né? Que aqui é o que me parece. Comece a olhar para as outras realidades. E já que existe um apagão nessa vida sentimental, comece a permitir que a luz do trabalho brilhe um pouco mais, comece a permitir que o brilho da família brilhe um pouco mais. É interessante, por exemplo, às vezes a pessoa está vivendo aquela dificuldade de relacionamento, aí ela se tranca no quarto. Então tem que tomar um cuidado para que você não aumente o apagão. Então, se deu errado alguma coisa no seu namoro, na sua vida sentimental, abra um pouco as portas para que as outras luzes venham iluminar um pouco aquilo que está apagado. É você fazer o equilíbrio. Ah, mas é difícil demais, padre. Eu sei, ninguém disse que seria fácil. Mas se você começa a fazer o seu esforço e dá os seus passos, aos poucos as luzes dos outros cômodos vão acendendo aquele que está parecendo escuro demais. É uma questão de escolha, minha gente. Se você está vivendo uma desilusão amorosa e você começa a intensificar demais essa desilusão e você começa só a pensar nisso, daqui a pouco o seu trabalho será prejudicado, a sua vida familiar será prejudicada e, consequentemente, isso vai fazendo cair uma série de outras coisas. Você vai desestabilizando a sua vida. É por isso que a vida amorosa ela é muito determinante na vida das pessoas. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para que essas desilusões não venham provocar outros desastres. E aí tudo depende do investimento que a gente faz, né? Eu particularmente fico muito preocupado quando eu encontro alguém que faz do seu relacionamento afetivo amoroso a base principal, né? Então está namorando e aquele namorado é o centro do mundo. E se ele vai embora? E se ele morre amanhã?
Então, claro, é sempre difícil você equalizar o tanto que você está investindo naquele relacionamento. Mas faça outros investimentos também. O grande problema é que às vezes as pessoas fazem um investimento único. Começou a namorar aquele rapaz, ela esqueceu dos amigos que tinha, ela esqueceu da família que tinha, ela esqueceu da faculdade que fazia. Comece a dividir um pouco melhor este investimento que você faz. Comece a doar-se um pouco mais em outras situações, porque se aquilo não dá certo, você tem outras realidades que vão lhe amparar.